E aí, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Finalmente estou de volta aqui no canal para gravar muitos conteúdos para vocês, conteúdos sobre contabilidade, conteúdo sobre construção civil, conteúdo sobre o mercado imobiliário em si, tá? Finalmente estou de volta. E vamos direto ao ponto, sem muita enrolação. Para quem viu meu último post aqui no YouTube, deixei muito claro que um dos motivos da minha ausência aqui no canal, dentre outros motivos, é o fato de eu estar, né, focado no desenvolvimento de um projeto muito maneiro, muito interessante, focado no assunto mais badalado do momento, que é a reforma tributária e, né, mais especificamente, a reforma tributária no contexto da construção civil, no contexto do mercado imobiliário em si. No que consiste esse projeto? Basicamente, eu, em parceria com o professor Caio Melo, vou deixar o link do YouTube dele aqui na descrição, tá? Referência em construção civil. Nós desenvolvemos uma ferramenta chamada Imob-IVA. Imob-IVA. Essa ferramenta, ela é capaz de simular diversos cenários de IBS e CBS de empreendimentos imobiliários, então uma incorporação imobiliária, um parcelamento de solo, um loteamento. Ela é capaz de simular diversos cenários do IVA, que a gente conhece, já considerando todas as regras que a lei complementar trouxe para a gente. Já tenho vários vídeos aqui, inclusive eu vou deixar aqui na descrição a minha playlist de reforma tributária, já falei muito sobre reforma, vou falar mais ainda. Então, essa ferramenta ela engloba toda essa complexidade que a gente aborda aqui e transforma isso numa ferramenta que vai te auxiliar nesse momento em que a previsibilidade é um fator chave para quem é aí decisor, para quem toma as decisões do negócio, né. Quando a gente fala de BS e CBS agora, com novas regras, com mais complexidade, o que manda, na minha visão, é a previsibilidade. Você tem que saber quanto que tu vai ter que desembolsar para pagar o IVA, quanto que eventualmente tu vai ter de crédito, quanto que vai fechar essa conta como um todo no fim das contas. Previsibilidade. Antes já era importante, mas era mais simplificado, com RET, que você aplicava uma alíquota sobre o valor recebido, o valor com PIS, COFINS cumulativo, para loteamento, por exemplo, que é muito simples, né, de se apurar, não tem muita complexidade. Só que agora, com o advento da reforma, a gente observa diversas complexidades sendo adicionadas ao nosso cotidiano tributário. Então, redutor de ajuste, por exemplo, redutor social, redutor de alíquota que a gente prevê, que a gente observa nas atividades para quem opera com bens imóveis. Então, a não cumulatividade ampla também, com base aí nos seus desembolsos que gerarem algum nível de IBS e CBS. Então, esses dispositivos, eles trazem complexidade para o nosso cenário imobiliário, tá. Então, como eu falei, dada essa complexidade, a previsibilidade, a antecipação, da noção de quanto você vai desembolsar de IBS e CBS, é a chave para você conseguir ter o mínimo de gestão do teu negócio do ponto de vista tributário a partir de agora. Então, o Imob-IVA, ele nasce justamente com essa proposta de que você, a partir de alguns inputs, ali a partir de algumas inserções de dados, eventualmente o número de unidades, o VGV do empreendimento, alguns custos e despesas que você pode preencher de acordo com o seu relatório de viabilidade, por exemplo. Eles tomam como base percentual desse seu VGV. O sistema ele vai pegar toda a complexidade que eu já falei aqui para você e vai transformar em números. Números do quê? Valor de IVA que você vai ter que desembolsar, que você deve em cada ano do seu empreendimento, considerando, por exemplo, as evoluções da IBS, considerando a inserção da CBS a partir de 2027, considerando a redução de alíquota, considerando o redutor social, considerando o redutor de ajuste, considerando tudo que é importante para uma boa apuração a partir de agora. A partir de tudo isso, ele consegue chegar num número aproximado de quanto você pagaria de IBS e CBS, tanto nos seus desembolsos, de acordo com as suas configurações, inclusive
prevendo até mesmo os fornecedores do Simples até um certo nível, tá, de adaptabilidade. Então, além do valor que tu desembolsaria de BS e CBS nos seus gastos, quanto que o seu empreendimento ele vai gerar de IVA a ser pago. Tá? Então a gente consegue concentrar isso tudo para você nessa ferramenta e te apresentar diversos insights ali, como comparações com os regimes que a gente tem hoje, o RET, que traz o percentual de 2,08, o RET padrão, o RET do faixa urbano 01, se você trabalha com obras de interesse social, ou se você está no regime cumulativo, ele faz a comparação com PIS e COFINS em cada ano da sua simulação. Além disso, como eu falei, o sistema ele faz toda uma análise de créditos de acordo com as suas configurações. Então, se o seu empreendimento ele tem muito ou pouco nível de documentação fiscal, você pode considerar isso nos seus créditos. Se você tem muito ou pouco fornecedor do Simples Nacional, você pode adaptar essa realidade do seu empreendimento aos seus créditos também. E além disso, o sistema ele acaba te mostrando diversos insights em gráficos e até mesmo em apresentações que você pode apresentar para um cliente, para um superior, ou até mesmo para a sua equipe. Tá? Uma introdu Feita essa introdução muito leviana, né, do Imobi, vou mostrar para vocês nesse vídeo. Eu gostaria de, neste vídeo em específico, fazer jus ao que eu falei no comentário do YouTube. A partir de agora, esse canal ele vai ter um novo quadro. Tem muito tempo pensando, matutando em como a gente poderia chamar esse quadro, mas eu vou chamar ele de Lab IVA. Lab de laboratório, IVA de IVA dual, de IBS e CBS. E basicamente, qual é o objetivo desse quadro para vocês? Eu vou tentar, a partir das análises que eu faço de empreendimentos e de clientes, de terceiros, no Imobi eu vou tentar, óbvio que, né, removendo as informações confidenciais, eu vou usar só a essência daquele empreendimento, não vou usar número, nada, só o que eu tive de ensinamento daquele empreendimento ou daquela alocação, daquele portfólio de imóveis, para trazer para vocês alguma simulação. Então, por exemplo, hoje eu vou pegar um empreendimento que eu simulei para um cliente e vou trazer ele aqui para vocês dentro, né, do que eu falei para vocês, sem mostrar dado de clientes, sem mostrar nada que é sensível. Tá? Então a gente vai conseguir tirar vários ensinamentos a partir desses experimentos. Por isso que eu chamei de Lab IVA, que vai ser, no fim das contas, um grande emaranhado de experimentos que nós vamos fazer aqui. Então, vou mostrar incorporações de baixo, médio, alto, altíssimo padrão, loteamento de imóveis, então, loteamentos de interesse social, que tem o redutor social, a gente vai ver o impacto do redutor social tanto nos loteamentos quanto nas incorporações. Nós vamos ver também os portfólios de locações que a gente tanto está matutando, está discutindo sobre o regime de transição, né, para locações comerciais, que vale a pena a partir, na maioria dos casos, vale a pena a partir de certo tempo, as locações residenciais, que, via de regra, parece que não vale a pena, e de fato, na grande maioria das vezes, das simulações que eu fiz, eh, o regime de transição ele não valeu a pena, tá, então vou mostrar tudo isso para vocês nesse quadro específico do canal. Não tem uma data específica para ele ser, lançado, né, para ele ser postado, mas eu acho que talvez, né, no começo da semana, como está sendo hoje, seja um bom dia. Então hoje a gente estreia esse canal, estreia esse quadro, e vamos para o sistema para eu mostrar para vocês nesse primeiro vídeo um pouquinho do sistema. Nos próximos vídeos a gente já vai direto para simulações, combinado? Bora lá. Então, vocês já estão vendo a minha tela, esse é o Imob IVA, tá? O Imob IVA ele está na versão beta, então a gente está mexendo em muitas coisas ainda, mas o core, né, a engenharia ali de cálculo já está toda finalizada. Então, aqui você consegue fazer as simulações, como eu falei, aqui a gente já tem um tutorial completo, ainda que um pouco defasado, como a gente alterou muito, mas você já tem um tutorial completo de como fazer cada passo aqui do sistema. Tem acesso ao suporte, obviamente, então você consegue tirar dúvidas a partir do suporte, você consegue evidenciar problemas, qualquer questão em relação ao sistema, até mesmo financeiro, você pode usar o nosso suporte, combinado? Aqui a gente tem uma parte de cobrança de faturas, tá? Você coloca os dados
de cobrança que você deseja para receber as notas fiscais e receber as faturas, tá. Aqui você consegue administrar suas cobranças, tudo muito, tranquilo para você fazer. Então vamos direto para o sistema que é o que eu quero apresentar para vocês nesse primeiro vídeo. Antes de entrar na simulação, o que que a gente pode fazer aqui no sistema? A gente pode cadastrar empresas, então eu tenho um incorporador na minha carteira que eu vou fazer uma consultoria para ele, um loteador ou uma holding patrimonial, uma administradora de bens móveis, né? Eu posso cadastrar ela aqui, tá? Não tem problema nenhum. Cadastra ela aqui bonitinho e você consegue concentrar todas as suas simulações nesse CNPJ específico. Em relação ao Simples Nacional que eu falei, os fornecedores do Simples Nacional. Aqui você consegue fazer uma adequação do anexo de cada despesa da sua simulação, tá? O anexo daquele fornecedor, daquela despesa, e da faixa que ele se encontra. O sistema, o que que ele vai fazer? De acordo com a faixa que você colocou, a gente pode vir aqui na tabela, ele vai pegar a alíquota nominal, tá? Por enquanto a alíquota nominal, porque é muito difícil a gente chegar num denominador comum em relação ao Simples, né, porque a alíquota do Simples ela é de acordo com a tua receita bruta dos últimos 12 meses, então você teria que ter a receita bruta dos últimos 12 meses de cada fornecedor. Então eu entendo, tá, no desenvolvimento do imóvel eu cheguei nessa conclusão. Eu entendo que é muito mais plausível, tá, pensando em todas as situações no geral, é muito mais plausível a gente considerar a alíquota nominal, tá, para fins de estudo exclusivamente, tá, estudo. Então o sistema ele vai pegar a alíquota nominal, vai pegar a alíquota de IBS, de CBS, da tabela de repartição da Lei Complementar 214, tá? E vai aplicar sobre a alíquota. Esse percentual que ele chegar, ele vai aplicar o crédito de acordo com o nível de relevância de fornecedores do Simples que você configurar na sua simulação. A gente vai chegar lá e você vai ver isso. Mas enfim, você consegue fazer toda a configuração do Simples Nacional aqui também. Tranquilo, sem nenhuma, dificuldade. Se tiver dificuldade, você pode abrir um suporte, você pode, entrar em contato com a gente. E é o ouro, né, aqui é onde a gente faz a maior parte do trabalho. Aqui é onde está o painel de simulações. Então veja que aqui a gente já tem a simulação que eu vou apresentar para vocês, mas você pode criar aqui uma simulação de locação, ela é faseada, tá, então você não precisa preencher tudo de uma vez. Você preenche uma fase, passa para a próxima fase, vai fazendo tudo tranquilamente. E aqui também a simulação de empreendimentos imobiliários. Aqui eu não vou conseguir abrir por quê? Porque meu plano só me dá uma simulação ativa. Uma simulação que está ativa aqui eu vou apresentar para vocês, eu não vou excluir ela, né? Mas se eu quisesse fazer uma nova simulação, eu teria que excluir essa que está ativa e fazer uma nova simulação, combinado? Basicamente, essa é a mecânica do sistema, tá? Lá no final eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Vamos direto para o assunto desse vídeo, que é falar, né, sobre o primeiro teste aqui, o primeiro experimento do nosso laboratório do IVA, do nosso Lab IVA. Vamos lá. Esse cliente aqui, ele é de Jaraguá do Sul, tá? É um cliente que é incorporador lá de Jaraguá do Sul. Esse não é o nome do empreendimento dele, tá? Também não é essa empresa aqui é a minha empresa, não é a empresa dele, só a localização que é de Jaraguá do Sul. Então, vamos lá. Esse cliente, ele tinha basicamente, se eu entrar aqui no empreendimento, é uma incorporação imobiliária. A gente vai começar com uma incorporação imobiliária de médio padrão, pelo que a gente observa no padrão ali de Santa Catarina. Então, a alíquota do RET é de 2,08, só o PIS e a COFINS, certo? O terreno ele foi adquirido, ele não, isso é a simulação, né, então seria um empreendimento que iria acontecer ainda, não é um empreendimento que já aconteceu. O terreno ele vai ser adquirido, por compra e venda, então ele vai desembolsar, vai tirar do bolso o dinheiro para comprar o terreno, tá, não é permuta. O empreendimento, ele tem uma previsão de ser concluído em 2 anos, então ele prevê começar em 2029. Veja aqui, 2029 é o ano em que não haverá mais regime de transição.
Então, para tudo que ele lançar como incorporação até, dezembro de 2028, com o pedido deferido, com o patrimônio de afetação, tudo certinho, ele mantém a alíquota da transição, que é 208, mas esse empreendimento ele só vai conseguir lançar em 2029. Então ele vai iniciar esse empreendimento nas regras do IVA padrão, tá lá do regime específico de bens imóveis que eu tenho aqui, na minha playlist. Então esse estudo ele é muito importante para ele. Então ele começa em 2029 e termina ali no final de 2030. Nós estimamos uma alíquota de 28% para esse empreendimento. Porém, o sistema ele permite que você use a alíquota que você desejar. Então, se eu quisesse, eu poderia usar uma alíquota mais favorável para ele, de 26%, por exemplo, ou uma alíquota menos favorável de 30%. Nesse caso, nós usamos uma alíquota de 28%. Essa repartição que está feita aqui de IBS e CBS de acordo com a calculadora da Receita Federal, tá? Então a gente pegou o percentual que ela repartiu e aplicou para o sistema. Quando esse percentual ele ser alterado oficialmente, ou quando sair, por exemplo, as alíquotas de IBS e de CBS, se houver aí alguma API que seja possível consultar, o sistema ele já vai pegar essas alíquotas de acordo com a localização do empreendimento, tá? Porque para as operações com bens imóveis, o IVA ele é devido no local do imóvel, tá? Então, passando para a próxima fase, o redutor de ajuste. Como nós estaremos em 2029, o redutor de ajuste, nesse caso, ele pretende comprar de uma pessoa física e estaria negociando, né, o terreno. Nesse caso, o redutor de ajuste ele vai ser formado a partir do valor de aquisição do terreno. Então, o terreno, nesse caso, tá, não é o valor real da aquisição, é um valor que eu simulei, mas nesse caso, o valor de aquisição do terreno, que casa com o redutor de ajuste, ele seria de 1.850.000. Então, a gente sabe que esse valor aqui, de forma global, tá, ele será deduzido na sua base de cálculo. Então, se eu vendi, por exemplo, 10 milhões em unidades, todas as unidades de empreendimento totalizam em 10 milhões, 1.850 vai ser deduzido da minha base de cálculo a título de redutor de ajuste, combinado? Então aqui o sistema, ele, inclusive, ele separa para você os campos certinho. Então se foi compra e venda, só vai ter o campo de compra e venda para você preencher. Se for valor de referência, então ele já tinha o terreno, por exemplo, em 31 de dezembro de 2026. Na virada, há a constituição do redutor de ajuste, ao nascimento do redutor de ajuste. E uma das opções para esse nascimento, para a avaliação desse valor, é o valor de referência. Tá? A tendência é que o valor de referência, de acordo com as métricas da Lei Complementar 214 de 2025, é que esse valor de referência ele seja algo muito próximo do valor de mercado do imóvel. Tá? É o que a gente espera que seja. Então tem esse espaço aqui também. A permuta financeira, que nada mais é do que uma compra e venda, né? Calhamos a chegar nesse acordo, porém a gente separa para fins gerenciais, tá? E a permuta física, tá? Permuta física. Por que é importante deixar esse valor aqui? Se você, contribuinte de BS e CBS, deseja fazer uma permuta física de terreno por unidades a construir com um não contribuinte de BS e CBS, via de regra, tá? Até o momento como eu estou interpretando e como outras pessoas também estão interpretando. Nesse contexto, você não tem constituição do redutor de ajuste, tá? Mas vamos seguir. Então, nesse caso, o redutor de ajuste ele casa com o valor de aquisição. Esse cliente ele está comprando o terreno, ele vai comprar do terreno de um não contribuinte. O valor é de 1.850 simulado e o valor do redutor de ajuste será 1.850. Configurações do cálculo do empreendimento. Aqui, a gente vai definir o critério de avaliação da alíquota efetiva. É muito importante a gente definir esse critério para poder comparar com os regimes atuais, principalmente. Então, eu posso considerar a minha alíquota efetiva o valor devido. Então, eu pego o meu valor de venda, deduzo o redutor de ajuste, deduzo o redutor social, por exemplo, e chego no valor devido, uma base
na verdade, para aplicar a alíquota reduzida e chegar no valor devido. E posso usar esse valor como critério para avaliar a minha alíquota efetiva, mas eu posso usar o valor a pagar. O que seria o valor a pagar? O valor devido menos os meus créditos à não cumulatividade. Pensando no contexto da incorporação imobiliária, aqui é uma opinião minha pessoal, tá? Hoje, por exemplo, você, incorporador, você compra a mercadoria, você compra um material de construção, por exemplo, bloco, cimento, tudo aquilo que você precisa para fazer a edificação. Via de regra, quando você não está comprando de um fornecedor que é do Simples Nacional, você já está pagando ali ICMS, eventualmente, quando você está comprando de um fornecedor do lucro real, a Gerdau da vida, essas empresas de grandíssimo porte, você está pagando embutido no preço, tá? Você está pagando PIS, COFINS não cumulativo, tá? Você está pagando 9,25 de PIS, COFINS não cumulativo, eventualmente você está pagando 18, 20% de ICMS. Então você já hoje, né, nas regras de hoje, sem considerar a reforma tributária, você já paga uma carga bem alta de tributo embutido no preço de aquisição dos seus materiais. Esse tributo que você paga hoje, ICMS, PIS, COFINS, na grande maioria das vezes, como você está no RET, como você está, por exemplo, no regime cumulativo, você não aproveita, você não recupera esse tributo. Então, hoje você desembolsa esse valor e não recupera. Dada a entrada da reforma tributária, agora o tributo ele é cobrado por fora. A gente vai observar a saída do ICMS, a saída da PIS, da COFINS, do ISS. Mas quando a gente compara a carga de ICMS somada a PIS e COFINS com a carga de IBS de 28%, por exemplo, pode ser que nesses fornecedores não são do Simples Nacional, pode ser que o desembolso ele se mantenha estável, tá? Pode ser que você desembolse ainda, dado se o seu fornecedor ele precificar corretamente, pode ser que o seu desembolso ele se mantenha o mesmo ou algo muito próximo do que você paga hoje. Uma grande diferença, tá? Qual é a grande diferença? A diferença é que agora você vai recuperar esses créditos que você, esses tributos que são destacados no documento fiscal, tá? Então veja que para incorporação imobiliária, para loteamento, eu entendo que talvez faça sentido você considerar o IBS, ou a CBS e a CBS a pagar para avaliar sua alíquota efetiva. Por quê? Porque o seu desembolso dos seus custos pode, tá? Não é uma afirmação, pode ser o mesmo, tá? Dado que quando a gente compara ICMS com PIS/COFINS, a alíquota bruta ali com IBS e CBS, talvez a alíquota ela fique equivalente, só que agora com o tributo cobrado por fora. Então, talvez você mantenha o seu desembolso, você pague ainda a mesma coisa em relação aos materiais, porém agora recuperando esse tributo que você observa destacado no documento fiscal. Então, talvez considerar o valor a pagar aqui, para esse tipo de segmento em específico, traga um pouco mais de realidade no seu cálculo. Mas se você acredita que não, você pode deixar aqui como devido. Eu vou deixar como devido primeiro e depois eu faço o a pagar e a gente faz essa comparação, beleza? Aqui a gente pode considerar o split payment nas vendas, se assim a gente desejar. Eu não vou considerar e vou continuar o cálculo sem split payment. Aqui é o momento mais importante do sistema, e é onde a gente pega o rol, a listagem de unidades lá da NB 12721 ou da listagem de unidades interna que o seu cliente tem, com fração ideal. Você tem essa listagem, você pode trazer, na verdade você deve trazer essa listagem aqui para o sistema com o valor de venda de cada unidade, tá? Então você trabalha isso com as informações que você tem, traga o valor de venda de cada unidade desse empreendimento, tá? E, inclusive, o valor de venda de cada unidade com um tributo embutido no preço, tá? Então, se a gente está falando de uma incorporação aqui, como é esse caso, com um RET embutido no preço. Como a gente só está falando da reforma tributária do consumo, o que está embutido no preço aqui são os 2,08 que compete ao PIS e à COFINS, tá? Então, se atente a isso, tributo, a listagem de unidades com o valor de venda
com o tributo embutido no preço. Por quê? Porque o sistema ele vai expurgar os tributos para você. Você não precisa fazer esse cálculo manualmente, porque a gente já tem dentro da nossa tabela aqui uma função que expurga os tributos para você tranquilamente. Aqui você baixa o modelo, é bem tranquilo, tá? De preencher, é bem tranquilo de importar. Aqui você clica, vai abrir uma janela, você escolhe e ele traz aqui para você. Por que é importante ter a fração ideal? Porque o redutor de ajuste, para uma incorporação imobiliária, por exemplo, ele não é, só do terreno, né? Como você vai incorporar, você vai edificar, vai comercializar, o redutor de ajuste ele tem que ser adaptado a cada unidade. Como que a gente vai fazer esse rateio? A partir da fração ideal de cada unidade. Então, é por isso que é importante você ter esse dado, se possível, a fração ideal que vai ir para a NBR do 721, que é oficial, e suas eventuais alterações, tá? E preenche ela aqui que o sistema ele vai ratear o redutor de ajuste para você, tá? Não se preocupe. E para cada unidade de uma incorporação imobiliária, por exemplo, vai ser atribuído o valor de R$ 100.000 a título de redutor social, e junto com o redutor de ajuste vai ter uma dedução da base de cálculo para culminar na base que vai aplicar a alíquota reduzida e chegar aí no valor devido. Aqui você pode excluir a importação ou você pode simplesmente salvar as alterações e criar a sua simulação. Fechamos todos os dados dessa simulação. Vamos voltar aqui para os resultados, que é o que importa. Aqui, quando a gente vai falar de preenchimento de custos e despesas, você tem duas opções, tá? Eu só vou explicar isso nesse primeiro vídeo. Você pode preencher manualmente, você entra aqui, clica aqui em alterar dados, preenche aqui o campo manualmente, bonitinho. Ou você pode usar a nossa ferramenta de preenchimento de viabilidade. Eu acho essa ferramenta incrível, tá? Eu achei ela incrível. Clicando aqui, ó, preencher viabilidade, você vai ter dois campos, um e dois. O primeiro campo, você distribui temporalmente as receitas. Então, o empreendimento ele tem o primeiro recebimento em 2029 e o último recebimento, a previsão é ser em 2030. Você preenche o percentual de cada de recebimento em cada ano. Então, se eu entendo que eu vou receber 40% em 2029, eu coloco aqui e os 60% aqui. Então, você distribui temporalmente as receitas. Os custos e despesas você faz como na viabilidade, com base em um percentual do VGV total, tá? Não é o VGV de cada ano, é o VGV total. Então aqui, por exemplo, é execução de construção total, onde a construtora é responsável não só pelo serviço, mas também pelo emprego de todos os materiais daquela obra. Vai ir, por exemplo, 30% do meu VGV. Basta eu colocar aqui 30%. E eu faço isso para cada despesa. Inclusive, eu posso preencher os percentuais e salvar um template caso eu queira usar em outras simulações. Isso é muito maneiro. Eu venho aqui e recupero o template. Eu posso escolher também qual despesa me gera crédito e qual despesa ou custo não me gera crédito. Então, basta eu flegar aqui. Uma vez que eu fiz esse preenchimento, eu vou fazer o quê? Distribuir temporalmente os custos e despesas também. Uma vez que eu fiz toda essa distribuição, fiz todos os preenchimentos, eu venho aqui, aplico o fluxo de caixa, ele preenche tudo para mim automaticamente, tá? Não tem um trabalho de preenchimento manual algum. Isso é maneiro, isso é muito interessante, isso vai fazer você ganhar muito tempo, tá? Então, uma vez que você preencheu o seu fluxo de caixa, lembrando que os custos e despesas sempre sem tributo embutido, tá? Porque aqui a gente está falando de IBS e CBS, está falando de tributo cobrado por fora. Aqui no final, uma vez que você preencheu tudo, o sistema vai te mostrar um lucro líquido do empreendimento, naquele ano em específico, tá? E aqui ele vai te mostrar também um lucro consolidado. Se você altera o ano, ele altera as informações para você. Esse empreendimento aqui, como eu falei para vocês, é um empreendimento de é um empreendimento
de 20 unidades, é uma edificação com 20 unidades, onde o VGV desse empreendimento sem tributo é de mais ou menos 16.700.000, tá, são 20 unidades, 16.700.000, um ticket médio aí de 750, R$ 800.000 por unidade, lá em Jaraguá do Sul, tá. Então nesse padrão aqui, a gente pode ir analisar os créditos. Aqui nesse cenário de créditos de BS e CBS que eu estou mostrando para vocês desse empreendimento, eu fiz um cenário que ele é muito raro de acontecer, vamos concordar, mas é um cenário onde todas as despesas que eu preenchi para ele desse empreendimento, elas possuem documento fiscal, tá? São 100% das operações têm documentação fiscal, não tem nenhuma operação com pessoa física, nenhuma operação por fora, e ele não tem nenhum fornecedor do Simples, tá? Nenhum fornecedor do Simples Nacional. Então, de acordo com os custos desse empreendimento, a gente pode vir aqui no fluxo de caixa, o VGV total de 16 milhões, 9 milhões de custos e despesas, 9 milhões, desculpa, 9 milhões de custo, 1 milhão de despesas, chegando aí em 6 milhões de lucro líquido do empreendimento. Então, nesse cenário, em 2029 será gerado 239 mil de crédito, então ele paga o valor da despesa ou do custo e paga mais 239 mil de IBS e CBS no momento do pagamento da despesa. Tá? Em 2030, ele gera aqui de créditos mais 323 mil. Lembrando que a alíquota é de 28%, 29 e 30 já tem CBS. Tá? Só que tem IBS também, só que a IBS ela é progressiva. 10% da alíquota em 2029 e 20% da alíquota em 2030. Tá? Então, a alíquota que está aqui não é simplesmente a alíquota de 28%. A gente tem que considerar a progressividade do IBS. Tá? Além disso, esse empreendimento aqui, em relação à construção, à execução da construção, esse cliente, ele vai contratar uma construtora para executar na modalidade de empreitada total, né, a preço fechado, inclusive. Isso quer dizer, a construtora vai ser responsável pelo material também. Então, nesse caso, esse gasto de 3,5 milhões, ele vai estar sujeito em sua totalidade ao regime específico de bens imóveis lá na construtora. Construtora que não é uma construtora do Simples Nacional, então ela está dentro do regime específico de bens imóveis. Então, nesse caso, eu vou ter aqui uma alíquota de crédito menor, tá? Bem entre aspas. Vou considerar aqui não uma alíquota cheia, mas uma alíquota reduzida em 50%, dado o regime específico de bens imóveis. Tá? Com essa análise de créditos feita, tá? Esse é o primeiro, né? A gente vai desenvolvendo, a gente vai explicando cada vez melhor. Tá? Mas uma vez que a gente fez essa análise de crédito para ele decidiu ir por esse cenário mais otimista, porque ele tem um nível de compliance alto, ele tem esse nível de organização já bem disposto na empresa dele, então ele acredita que ele pode eventualmente chegar perto desse cenário. Tá? A gente pode ir direto, a gente tem o fluxo de caixa preenchido com a distribuição das receitas de custos e despesas, tem o crédito analisado, a gente vai para a nossa simulação do IVA efetivamente. Então aqui a gente chega no nosso painel do IVA. Tá? O que esse painel mostra para a gente? Nesse empreendimento desse cliente, em um VGV de 16 milhões, quase 17, sem tributo, tá? Se fosse com tributo, já ultrapassaria 17 milhões. Nós temos um redutor de ajuste de 1.850.000. E como são 20 unidades e 100 mil reais por unidade, nós temos um redutor social de 2 milhões de reais. Aqui, a nossa base vai ser o quê? 16 milhões da venda. A gente parte do pressuposto que todas as unidades foram vendidas também. Tá? Isso é algo que a gente vai trabalhar mais para frente, você poder lançar a venda de cada unidade em cada ano, em cada mês especificamente, inclusive os recebimentos.
Mas para esse primeiro momento, como a gente está num momento inicial de BS-CBS, todo mundo está começando junto, praticamente, né? A gente decidiu partir para esse caminho de partir do pressuposto que todas as unidades foram vendidas. Por isso, inclusive, que a gente trabalha com ano do primeiro recebimento e ano do último recebimento, tá? Mas enfim, para esse empreendimento aqui, a gente chega numa base de BS de não 16 milhões, tá? Mas sim de 12.894.000. Esse valor é o valor da base, tá? Qual será o valor devido nessa simulação? 766.209,15. E como a gente chegou nesse resultado? Esse é o maneiro, esse é a chave dessa ferramenta. Eu vejo que essa ferramenta ela é muito boa. Descendo aqui embaixo, a gente vai falar disso aqui. Aqui a gente tem uma apuração anual detalhada. Para cada ano da sua simulação, ele faz aqui um cálculo analítico do tributo devido. Tá? Então ele mostra aqui quanto que você recebeu, como eu já falei nos meus vídeos anteriores, incorporação imobiliária e parcelamento de solo. Quando a gente falar de BS e CBS, eles serão devidos a cada recebimento. Tá? Não é regime de competência, não é pelo fornecimento. Tá? Então, de acordo com o seu fluxo de caixa, o fluxo de caixa desse cliente aqui, que a gente preencheu, ele vai receber mais ou menos 6.700.000 no primeiro ano. O redutor de ajuste, o valor de 740.000, ele é obtido com base no valor da receita recebida em razão do VGV total do empreendimento. Tá? Esse percentual é aplicado sobre o redutor de ajuste, para saber o valor anual. O redutor social de 800.000, a mesma lógica do redutor de ajuste, tá? E a gente chega numa base. Aqui tem um pulo do gato. Qual é a alíquota que a gente aplica em cada ano? Nós temos a alíquota nominal que a gente preenche lá no cadastro do empreendimento, como eu falei para você. A gente usou 28%, mas a gente poderia alterar. Inclusive, eu vou fazer algumas alterações aqui e a gente discute isso. 28%, certo? Todavia, como eu falei, 2029 somente será aplicado 10% da alíquota de IBS e 100% da alíquota de CBS, certo? 10% da alíquota de IBS dá 1,92% e 100% da alíquota de CBS dá 8,81%. A incorporação imobiliária está dentro do regime específico de bens imóveis, certo? Esse regime específico ele prevê uma redução da alíquota nominal, redução em 50% para essa atividade. Então, não vai ser aplicado essa alíquota aqui, essas duas. A gente vai aplicar 50% sobre a alíquota efetiva da IBS aqui e 50% sobre a alíquota da CBS. Aplicando essas reduções, nós chegamos nessa alíquota de 5,37%. Então veja que 28% que nós temos aqui de alíquota nominal, para esse ano de 2029, nós caímos para 5,37%. Então é muito importante para quem deseja iniciar fazer essas simulações ter essa noção. Isso até é uma coisa básica, né, talvez. A sua alíquota, a sua não, né? A alíquota nominal não necessariamente vai ser a alíquota que você vai aplicar no seu empreendimento, tá? Além da questão da redução de 50%, cada município e cada estado vai ter a sua alíquota de IBS. Então, muita coisa tem que ser observada, tá? Antes de você simplesmente definir essa alíquota de 28%. Tá? Então, aqui é só a título de início, né? Só a título de início que a gente está fazendo dessa forma. A gente está deixando você preencher, mas quando tiver as alíquotas, a gente vai, como eu falei, tentar trabalhar com a API. Mas a gente chegou aqui na alíquota de 5,37%. Você viu que já não é aquele bicho de sete cabeças, 28%, o mundo vai acabar, acabou a incorporação imobiliária, acabou o loteamento, não. Tá? Aqui eu já trago esse cenário aqui para vocês de uma simulação de empreendimento que vai acontecer daqui 3 anos, tá?
é pouca coisa, inclusive, daqui 3 anos, e a alíquota não é uma alíquota gigantesca, como todo mundo está falando. Então não vai ser, não vai ser aquela coisa que acabou o mundo, tá. Vamos planejar, vamos fazer estudo, vamos fazer simulação. Utilize o Mobifa para isso. A gente vê que aqui a gente chega numa alíquota de 5,37%. A gente pega o valor de base, 5 milhões, e aplica a alíquota, chega no valor devido. Não tem split payment, porém tem os créditos da não cumulatividade que a gente configurou aqui, um crédito de cada ano. O crédito é deduzido do valor devido. Eu devo 276, só que nos meus desembolsos, tá, comprando, pagando a construtora, pagando o pessoal de marketing, pagando a alocação de equipamentos, pagando o pessoal da corretora, eu gerei aqui 239 mil. Esse empreendimento gerou 239 mil. Então, como eu já antecipei esse imposto, é uma antecipação de imposto no fim das contas, eu posso me recuperar desse tributo. Então eu deduzo do meu valor devido. Não vou pagar esse valor 2 vezes. Essa é justamente a premissa da reforma tributária, é eliminar essa cumulatividade do tributo. Então eu pago o tributo só sobre o valor restante da subtração entre o valor devido e o valor e os créditos da não cumulatividade. Então, subtraindo um menos o outro, aqui ele tem um valor de R$ 37.000 a pagar no ano de 2029, tá? 2030 a análise é a mesma, muda o quê? A alíquota, porque aqui a gente já está falando de 20% da alíquota de IBS, tá? E fazendo aqui a consolidação, chega nos 766.209 que a gente definiu aqui em cima, tá? Beleza, finalizamos aqui, chegamos aqui no valor de 203 mil a pagar do empreendimento entre 2029 e 2030, e a gente parte para a análise das alíquotas efetivas. Nesse empreendimento específico, olha que interessante, tá? A alíquota efetiva, a gente sai de uma alíquota nominal de 28%, considera a redução de 50%, considera a progressividade da IBS e chega numa alíquota efetiva de 4,58%, tá? Óbvio que não é a mesma alíquota do RET, né? Essa alíquota aqui é muito difícil de alcançar, tá? Poucos empreendimentos vão chegar nessa alíquota aqui, nesse ano de 2029 e 2030. Muito menos a do Faixa Urbano 01. Isso aqui é praticamente impossível. Uma alíquota muito baixa, obviamente, pela proposta do tipo de empreendimento que se executa para poder usar essa alíquota. Mas quando a gente fala, por exemplo, do PIS e da COFINS cumulativo, não está muito longe, né? Não está muito longe. De 4,58 para 3,65. Não vamos falar de PIS e COFINS não cumulativo, porque não é a realidade das incorporadoras aqui no nosso Brasil, tá? Normalmente é RET ou cumulativo, né? Vamos concordar com isso. Não está muito longe do cumulativo, tá? E mais ainda, se a gente parte daquela premissa que eu falei e considera o valor a pagar, se a gente considera o valor a pagar, não o valor devido, esse cenário é de ficar um pouco mais favorável ainda para esse incorporador. Mas é uma questão de visão, como eu falei. Nesse caso, a gente sai de 4,58 para 1,21. Inclusive é menor que o RET padrão que ele paga hoje. Nessa simulação aqui, ele pagaria menos do que ele pagaria no PIS e COFINS cumulativo e menos do que ele pagaria hoje no RET padrão, tá? Só que tem um detalhe que é muito importante para não parecer, né, que a gente quer que ludibriar o cliente, que vai diminuir tributo. Essa visão, ela considera os créditos aqui. E essa visão de créditos que eu fiz para esse cliente, ela é a visão perfeita, né? É a visão mais benéfica possível para ele. Só que quando a gente observa, no fim das contas, a realidade do contexto de negócios brasileiro, a gente sabe que não é bem assim, né? A gente sabe que não é 100% das operações ter documentação fiscal, a gente sabe que
o percentual de participantes de fornecedores do Simples, ele é muito maior, né, do que eles que a gente estipulou aqui, que é zero, né, no fim das contas. Então, essa alíquota aqui, ela pode ser mais trabalhada, né, a gente pode adaptar ela um pouquinho a mais para a realidade, trazendo, eh, uma adaptação do nível de documentações fiscais e uma adaptação do nível de fornecedores do Simples. Mas, eventualmente, num cenário perfeito, né, aquele cenário, eh, mais benéfico de todos, essa seria a alíquota que ele pagaria nesse empreendimento, para IBS e CBS, tá. Aí, imposto de renda e contribuição social é uma outra análise, é um outro contexto. Então aqui ele pagaria 1,21%. Interessante, né. Aqui um comparativo, então ele ganha em 152.000, a gente compara com o RET padrão. Ele perde, obviamente, com o RET Faixa Urbano 01, isso é claro. Ganha aproximadamente R$ 400.000 quando compara com o PIS e a COFINS cumulativo, tá. E aqui a gente tem um consolidador e uma evolução temporal. Você pode apresentar isso, inclusive, para seus clientes, superiores ou para sua equipe. Hum. Aqui a gente tem uma ferramenta que ela é muito importante, cara, ela é muito importante. Eu tenho um vídeo que eu falei aqui para vocês sobre a NFABI, tá, a NFAB. Basicamente, quem vende imóvel hoje vai estar obrigado, tá, vai estar sujeito ao procedimento de emissão de documento fiscal, tá. Até a Lei Complementar 214 de 2025 não existia essa obrigação. Se eu vendesse um imóvel, eu não tinha que cumprir essa obrigação de emitir um documento fiscal, de emitir uma nota fiscal. Porém, a partir de agora, está oficializado, tá? Você vai ter que emitir documentação fiscal na venda de cada imóvel. E a incorporação imobiliária não ficou de fora. Essa ferramenta que a Imobiva tem, composição NF-ABI, ela serve para quê? Ela vai te mostrar qual vai ser a composição da sua nota fiscal, tá, para venda de cada unidade. Então, por exemplo, se eu vender a unidade 1, no ano de 2029 numa alíquota nominal de 28%, o valor de venda vai ser 714, valor de venda sem tributo, tá. O redutor de ajuste vai ser 92.500, o redutor social é de 100.000, como é uma incorporação, e essa vai ser a base de cálculo apontada na nota fiscal. 522.316. E aqui é a alíquota do ano de 2029. Lembra que eu falei? O tributo agora é cobrado por fora. A incorporação imobiliária ela está dentro desse mesmo contexto. Então, quando você vender uma unidade para o seu cliente, uma unidade de incorporação imobiliária, você vai vender falando que esse é o valor de venda, 714.816, e esse é o valor do tributo destacado no documento fiscal, 28.031. No fim das contas, quanto que você vai cobrar do seu cliente? O valor da venda mais o valor do tributo, 742.847. Isso para cada imóvel que você vender, tá. Então essa ferramenta ela é muito interessante, ela vai mostrar para você a composição da nota fiscal de cada imóvel. Muito interessante, muito interessante. Então, uma vez que a gente tem a apuração aqui no nosso quadro detalhado, temos a comparação aqui com cada regime, temos o comparativo, temos a composição da NF-EBI, nós temos aqui o nosso resumo, gerencial, que eu gosto de chamar, tá. Aqui é uma apresentação que você pode fazer para o seu cliente. Então a gente resume tudo isso daqui que está dentro da ferramenta, tá? Várias apresentações bem legais. E aqui a gente tem um dashboard do empreendimento, tá? Tá bem completo, tá bem interessante. Nesse caso aqui, vamos dar uma olhadinha. Esse empreendimento ele tem uma receita de 16.700.000, custo e despesa de aproximadamente 10 milhões e gera um resultado para ele de 6 milhões. Aqui tudo considerando que não tem tributo embutido, tá? Esse empreendimento vai gerar 563.000 de crédito. Aqui a gente tem aquele comparativo que eu falei, tá? De tributos. E a gente tem um gráfico com os custos e despesas mais relevantes do empreendimento, tá? É muito interessante você analisar, o padrão aqui de gastos dos empreendimentos para você conseguir chegar em conclusões de estudo, conclusões de análise. Aqui a gente pode ver que obviamente, né, o custo mais relevante é o custo com a execução da construção. Por quê?
além da construção, será desembolsado, né, além da como é uma construção por empreitada total, a construtora vai, ser encarregada de arcar com o material. Então o valor do contrato em si, com a construtora, acaba sendo maior. E como é uma prestação de serviço, é uma rúbrica só, do seu fluxo de caixa. Então a gente pode ver aqui que a construção domina, o perfil de custos desse empreendimento. A gente tem o serviço de intermediação, obviamente, como um gasto relevante também, gerenciamento de obra, elaboração do projeto, dentre outros. Aqui a gente tem um gráfico de eficiência tributária. O que esse gráfico quer dizer? Eficiência tributária exclusivamente, não financeira, tá? Esse gráfico ele mostra para você, de todos os gastos que você teve, quais foram os gastos que você conseguiu extrair mais crédito. Isso quer dizer, quais foram os que te deram mais recuperabilidade de imposto. Então aqui a gente vê que o em nível percentual, tá? A gente vê que a despesa com marketing é a despesa que traz mais recuperabilidade de imposto para esse empreendimento. Só que qual é a análise que eu acho que é interessante de fazer aqui nesse empreendimento? E também vai ser uma tendência para os demais empreendimentos, na minha visão. A gente percebe que o custo que eu tenho mais dispêndio, meu custo mais relevante, que é a execução de construção, é o meu custo que me gera, talvez, aí, um dos menores níveis de recuperabilidade de imposto. Tá? Por quê? Porque, nesse caso, há um regime específico, que tem a redução em 50% da alíquota. Tá? Talvez aqui para esse empreendimento, se o objetivo fosse recuperar mais tributo, talvez um caminho seria segregar esse material do contrato da construtora. Faz um contrato só de empreitada parcial. Como eu já tenho aqui um nível de dispêndio de material equivalente ao período antes da reforma, eu vou ter aqui os meus contratos de materiais com os meus fornecedores. Com isso, né, aí como os materiais eles estão sujeitos ao regime normal, regime padrão, você paga a alíquota nominal padrão. Então isso elevaria, o nível de recuperabilidade de tributos desse empreendimento. Mas isso aqui é tudo questão de negócio, tudo questão de sentar e conversar com o seu cliente, com a sua equipe, tá? Aqui a gente tem um gráfico de margem operacional do empreendimento. A margem é com base no fluxo de caixa, então é uma margem com base no caixa, tá? Aqui, esse empreendimento ele tem um fluxo bem menor de recebimentos, tá, no começo e depois ele aumenta, só que a curva de custos não acompanha, necessariamente os recebimentos aqui, tá. Há uma necessidade de capital de giro nesse empreendimento, é um padrão do desenvolvimento de empreendimentos desse cliente, tá. Então a gente tem uma margem menorzinha, né, na verdade, vamos ser sinceros, uma margem bem menor, bem mais apertada, em 2029, mas quando a gente chega em 2030, a gente já observa uma margem bem mais folgada aqui, uma margem bem interessante para esse empreendimento. Aqui a gente tem um gráfico de fluxo de caixa, né? De geração de caixa ou de consumo de caixa em 2029 e 2030 para esse cliente. A gente tem a visão sem split e a visão com split. Tá? A visão com split, qual é a diferença? E a split payment no empreendimento, o valor devido, vou voltar aqui, esse valor aqui, 766.209,15, e que é de valor devido, que você cobra do seu cliente, ele não vem parar no seu bolso. Quando o cliente fazer o pagamento, o banco já vai fazer essa divisão, esse split. O valor devido, ele já manda para o fisco, tá? Existe todo um regramento para poder ver se vai mandar para o fisco ou não. A split payment online, offline, tem todo um regramento. Mas, via de regra, esse seria o funcionamento base do split payment. Então, voltando aqui no dashboard, e a split payment, você não recebe esse valor. Só que você paga os seus dispêndios IBS e CBS. Então, nesse caso, você vai ter um ressarcimento do valor que você pagou. Como você tem o valor devido, esse valor devido já foi recolhido pelo banco, o banco já enviou para o fisco, o valor que você pagou de IBS e CBS, que são os seus créditos, você faz o ressarcimento. E existe toda uma regra que você precisa seguir, tá, para conseguir esse ressarcimento de forma mais célere. E aqui do lado a gente deixa uma informação que ela é muito importante. Como esse valor
do 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 valor devido, né. Como esse valor ele vai ser dividido, né, como ele vai direto para o fisco, via de regra, não vai cair no seu bolso. Então, aquela prática cultural que a gente tem no Brasil de utilizar o valor do tributo devido como capital de giro, já que ele só vence no próximo mês, no split payment isso acaba, tá. No split payment isso acaba, deixa de existir praticamente. Então isso é um impacto negativo para você que tem esse tipo de cultura no seu negócio. Então a gente deixa aqui, um informativo com o impacto do split no seu financeiro, para você saber que se você tem essa prática e tiver split no seu empreendimento, esse vai ser o valor que você vai deixar de receber, que você será afetado, tá. Mas se você não tem, então você recebe, você não tem split, você recebe quando você cobra do seu cliente o valor da venda e o valor do tributo também. Aí a gente entra nessa prática, de utilizar o tributo como capital de giro, tá. Basicamente, essa foi a nossa primeira simulação apresentada aqui, tá. Alterei o endereço aqui para conseguir mexer na simulação, tá, mas era de Jaraguá do Sul, obviamente. E a gente pode eventualmente nas futuras, já que esse vídeo ele ficou muito extenso, tá, mas a gente pode nas futuras, simulações, nos futuros experimentos, mexer um pouco mais aqui, tá, talvez mudar o valor de compra e venda, talvez a gente mudar a forma de aquisição, a gente mudar o regime tributário para a gente entender, eh, como cada alteração impacta na nossa simulação no valor devido, de IBS e CBS, tá. Mas para essa primeira simulação, era isso que eu queria apresentar para vocês, tá. Eu espero que a partir desse vídeo você entenda mais ou menos como que vai funcionar, a nova sistemática de tributação dos tributos sobre o consumo, tá, para incorporação imobiliária principalmente, que é esse empreendimento. E nos próximos quadros eu vou trazer simulação de bens imóveis residenciais, comerciais, vou trazer incorporações de interesse social, vou trazer loteamento de interesse social, loteamentos de médio alto padrão também, tá. Mas o que eu queria, trazer nesse primeiro vídeo do nosso Lab IVA, é esse momento inicial de reconhecimento do sistema com vocês, tá, esse sistema que a gente desenvolveu com muito carinho, e também para que vocês comecem a entender como vai funcionar essa sistemática de cobrança, né, de apuração de BS e CBS, combinado? Para você que assistiu esse vídeo até o fim, e tem interesse em adquirir o Imobiva, eu vou deixar o QR Code aqui do ladinho, ó. O QR Code está aqui do ladinho, para você acessar a nossa página, para você criar um cadastro, para você observar, olhar esse tutorial que a gente vai deixar aberto para todos os usuários, tá? E se eventualmente você entender que faz sentido para você, nesse momento, ter uma ferramenta como essa, assinar e ficar aqui com a gente, tá bom? Mas, vou ser bem sincero com vocês, como a gente está na versão beta do sistema, a gente precisa limitar o número de assinantes, tá? Então, hoje, nós temos somente 150 assinaturas disponíveis. Então, inclusive até menos, porque algumas pessoas já estão assinando. Então, talvez a gente tenha bem menos que 150 assinaturas. Mas quando chegar em 150, a gente vai fechar a disponibilidade de assinaturas e a gente vai ativar a nossa lista de espera. Mas se você tem interesse hoje em adquirir esse tipo de ferramenta, eu vou pedir para você entrar em contato aqui, ó, por esse QR Code e acessar e conhecer a nossa ferramenta, combinado? Então é isso. Eu espero que vocês tenham ficado até o fim para ver esse vídeo. Ficou um pouco longo, confesso, mas os próximos pode ter certeza e serão mais curtos, serão mais objetivos, beleza? Espero que você tenha conseguido analisar bem a nossa ferramenta, espero que você tenha gostado da nossa ferramenta e principalmente eu espero que você tenha compreendido agora na prática como funcionaria não só uma simulação de BS, de CBS, de empreendimento imobiliário, mas também a mecânica de apuração do IVA, do IVA dual, né. Com redutor de ajuste, com redutor social, você vê que, são diversas complexidades, isso que não está nem finalizado ainda, né, a gente tem ainda a alíquota por, federação, a alíquota por município, então consegue observar que existem diversas complexidades adicionadas a esse manicômio tributário que a gente já conhece, né. Complexidades como o redutor de ajuste, como eu comentei, o redutor social, proporcional, que a gente calculou, que eu te mostrei ali,
redutor de alíquota, alíquota de IBS progressiva. Então, são diversas complexidades que estão adicionadas à nossa rotina. E no fim das contas, a gente vai ter que se adaptar, a gente vai ter que enfrentar com o peito, né? Com o peito aberto de frente para a gente conseguir atender os clientes, para a gente conseguir oferecer o nosso trabalho da melhor forma. Tá? Mas eu espero que esse primeiro vídeo do LabIva você tenha entendido pelo menos uma parte, pelo menos um pouquinho do que está por vir. Tá? Se você tem interesse de trazer os seus cases de imóveis, cases de empreendimentos, para serem estudados aqui no nosso novo quadro. Eu vou deixar um e-mail aqui embaixo, tá? Um e-mail de contato, e você envia esse interesse, ou até mesmo o WhatsApp, tá aqui. Você envia esse seu interesse em participar para mim, e a gente faz essa reunião, a gente vê se vale a pena trazer para cá, para fins de estudo, para fins de conhecimento, tá? Sempre sem trazer dados sensíveis, sem trazer nada que comprometa seus clientes, sem trazer nada que comprometa seus empreendimentos, tá? Mas se você quer ter esse overview, tá? Desde que a gente consiga apresentar aqui para o pessoal, entre em contato comigo que vai ser um prazer a gente conseguir mostrar isso para o pessoal, combinado? Para você que ficou até aqui, obrigado. O vídeo ficou bem longo, estou percebendo aqui 1h05, tá? Eu vou cortar, vai dar menos. Ficou bem longo, mas eu espero que tenha bastante conteúdo para você conseguir destrinchar, para você conseguir aperfeiçoar o seu conhecimento. Fica ligado, terão mais vídeos nesse canal, terão mais vídeos sobre contabilidade imobiliária, sobre reforma tributária, sobre construção civil como um todo. E valeu!